Bem, eu sou o João Hilário Coelho Correia, sou filho natural da cidade de Barbalha, de família barbalhense, de família advinda da zona rural. Meu pai é dono de uma voz muito bonita, muito grave. Meu pai era locutor. E desde cedo, desde 7 anos de idade, eu era já o controlista. E ali fui aprendendo com ele os primeiros passos no rádio. Quando ainda menino, com esse sonho de ser profissional de rádio e trabalhar nessas emissoras do sul do país que eu sempre ouvia, então eu ouvi dizer que foi criada aqui em Barbalha a Rádio Salamanca. E aí eu já tinha 10 anos de idade. Antônio Gondim Sampaio, ele que era uma espécie de visionário, de pessoa que pensava muitos anos à frente. Então ele criou aqui em Barbalha, no ano de 1963, a Rádio Salamanca de Barbalha, com o nome do Rio, Rádio Salamanca, e idealizou essa rádio. Aí eu já tinha 10 anos. O meu pensamento do Rio de Janeiro, de São Paulo, de trabalhar no Rio, trabalhar em São Paulo, já veio para Barbalha. E aí eu começava a sonhar com a Rádio Salamanca de Barbalha. Um dos meus principais sonhos era colocar a música Aquarela do Brasil, com Ray Conniff e seu conjunto, como característica da rádio. E aos 12 anos eu ingressei na locução, falando na difusora do Cine São José. Aos 17 anos, eu fui trabalhar na Rádio Progresso, em Juazeiro, 1970. E aí, ouvindo sempre as notícias da Rádio Salamanca de Barbalha. E enfim, em 1976, 13 anos depois de fundada, a Rádio Salamanca entrou no ar. E eu pude concretizar muitos sonhos. O de trabalhar numa emissora de rádio local, como primeiro locutor, e o de colocar como característica de abertura e de encerramento da programação Aquarela do Brasil, com Ray Conniff. Então, eram grandes sonhos. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, nem pensar mais. Eu era o homem mais feliz do mundo, trabalhando numa emissora de rádio local, na minha terra. Tínhamos uma programação que chamávamos Programação Musicalíssima. Então, o locutor não falava muito, dizia a hora, a identificação da rádio, uma pequena informação bastante curta, e anunciava o cantor da música. Às vezes uma música, uma publicidade. E como não havia rádios FM na época aqui, e como as FM eram rádios eminentemente musicais nas capitais, então as pessoas começaram a dizer que a Rádio Salamanca era a primeira emissora FM aqui da região, uma programação parecida com rádio FM, embora fosse recheada de informações. Tínhamos até programa de música clássica. Já pensou? Meia hora de música clássica numa emissora comercial, numa emissora AM, situada no interior do Ceará. Essa programação de música clássica pegou. Alguns ouvintes ligavam, por exemplo, de Juazeiro e Crato, já pedindo aquela música clássica. Ou que naquele dia, ou no dia seguinte, a gente focalizasse Mendelssohn, Mozart, Schubert, Bach, Tchaikovsky e assim por diante. Então tinha um público fiel, os clássicos ligeiros da música eterna. Fatos interessantes aconteceram também ainda na época da Rádio Salamanca, a visita do cantor Fagner. No auge de sua popularidade, de shows, de músicas nas paradas do sucesso. A coisa mais difícil era um cantor ir numa emissora de rádio do interior. Toda a música brasileira, nós falávamos também os compositores da música. Aliás, como manda a lei. Hoje nem existe mais, as rádios tocam, sequer dizem até o nome da música, tudo. Mas antes nós dizíamos tudo isso. Então o Fagner achou interessante. Então continuou ouvindo a rádio. E eis que nesse dia ele ficou tão simpático a nós, a rádio, enfim, que nem foi mais para o Crato. Conseguimos uma casa para ele aqui, no Balneário do Caldas, onde ele ficou 3 dias. Depois eu deixei a rádio por motivos diversos, deixei a Rádio Salamanca e ela continuou ainda com uma boa programação por algum tempo. Depois a programação sofreu altos e baixos. Em 89 ela fechou e 2 anos depois ela ressurgiu. Aí já com outro nome, Rádio Setama,
que é um nome muito significativo na cidade, uma palavra indígena que significa minha terra, e ressurgiu como que das cinzas, mas com aquela mesma força do passado. Já com a concorrência das emissoras FM, de Juazeiro, de Crato, já com a concorrência mais forte das emissoras AM, tendo que recuperar uma audiência que recuperou muito rápido. Então, num sábado nós tínhamos um programa chamado Setama em Debate, quando abordávamos temas interessantes para a região do Cariri. Estávamos com um debate sobre a Chapada do Araripe. Numa época em que a ecologia ainda era, a defesa de ecologia não era um tanto incipiente, mas depois da Constituição já tinha começado a ser discutida tudo. Então estávamos discutindo a Chapada do Araripe. A nossa Floresta Nacional do Araripe é a primeira do país, quase 40 mil hectares, com muita variedade, mas já um tanto degradada, precisando de preservação, até mesmo de fiscalização mais forte. Convidamos pessoas interessantes, o atual reitor da Universidade Regional do Cariri, professor Plácido Cidade Nuvens, que já tinha escrito livro sobre ecologia, o Dr. Napoleão Tavares Neves, um historiador aqui de Barbalha, um médico, um cidadão extraordinário, Jackson Nuvens, que era um rapaz que gostava de ecologia, já era do IBAMA. Faltando 15 minutos para terminar o debate, uma nova surpresa, igual a do Fagner em 1977, na antiga Salamanca, uma nova surpresa. Eis que entrou na rádio o diretor da rádio BBC de Londres, Fortaleza para Recife, pela BR, e começou a ouvir rádio, preferencialmente rádio AM, que tem mais serviço, que tem mais notícia, que tem mais variedades, mais coisas interessantes, e sintonizou a Rádio Setama de Barbalha. Achou interessante o debate que estava sendo promovido na Rádio Setama e chegou a tempo ainda de participar do Setama em Debate, porque achou interessante o debate, achou alto, achou aquilo um nível altíssimo para o interior do Nordeste do Brasil, um debate tão importante sobre algo tão importante. Ora, BBC de Londres. Então, fiz questão de falar, nós excepcionalmente estendemos mais meia hora o debate, para que ele pudesse também se expressar, falar. Ele disse da admiração, tirou fotos, deu camisas da BBC, e depois na programação brasileira da BBC, eles citaram esse debate ocorrido na Rádio Setama de Barbalha, naquele dia de abril, um sábado à tarde de 1992. Aquilo nos lisonjeou bastante. Uma emissora no interior ter esse tipo de inserção de uma pessoa tão importante, diretor da emissora de rádio mais famosa do mundo, que estava no Brasil e que estava passando aqui, visitando algumas capitais do Nordeste. Foi um marco também na história da radiofonia aqui da Rádio Setama de Barbalha. Então estamos esperando a era digital do rádio, né, para ela disputar em igual nível de qualidade de som com as FM, com tudo aqui na região. O que se prevê um grande futuro para a própria Rádio Setama aqui da cidade de Barbalha, que formou bons apresentadores, bons locutores, que depois foram para outras emissoras de rádio da região e até mesmo de fora da cidade de Barbalha. Mesmo de forma relativa, acredito que a Rádio Setama de Barbalha ela foi mais importante para Barbalha do que as outras emissoras para as suas cidades. Acho que ainda hoje, eu diria, bem compatível com o sonho do seu idealizador, Antônio Gomes Sampaio, com o seu idealismo que não lhe saiu nunca da cabeça nesses anos todos, desde que ele fundou em 1963 até hoje, então 46 anos depois. Mas o rádio assim me dá uma satisfação de vida plena mesmo. Eu sou uma pessoa muito realizada, isso, fincada aqui na região do Cariri, e acredito que para mim é mais importante, tanto para mim como talvez para a região, eu ser locutor aqui do que ser locutor fora. Essa característica musical anuncia que está entrando no ar a ZYH 605, Rádio Setama de Barbalha, uma emissora integrante do sistema American Sat.
Para você que nos sintoniza nesse momento, desejamos que a nossa programação lhe possa ser útil e agradável e que esse novo dia lhe traga muita paz, muita alegria e muita felicidade. Estimados ouvintes, bom dia!